Queridas irmãs, meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos mostra Jesus que continua como um grande missionário. Ontem vimos, ele estava ali naquela região, hoje do Líbano, agora ele atravessa novamente o Mar da Galileia e vai ali para a região da Decápole, hoje Sírio-Jordânia, não sabemos exatamente o ponto exato, mas hoje seria esta região. Decápole era uma região que congregava 10 cidades, por isso esse nome de Decápole, 10 cidades comandadas pelo Império Romano, de cultura greco-romana, isso já 60 anos mais ou menos antes do nascimento de Cristo, ou seja, um povo pagão que não fazia parte do povo eleito de Israel. E Jesus vai ao encontro desse, já abrindo aquilo que depois São Paulo vai fazer com grande maestria. Aonde tem um filho de Deus, ali o Evangelho tem que chegar, ali o Evangelho tem que ser proclamado. E é interessante porque, estando ali na Decápole, levam até Jesus um homem surdo, mudo, um mudo que porque falava com dificuldade. É interessante que esse homem é levado até Jesus e o evangelista comprova de que de fato ele não conseguia falar. Quando chegam até Jesus, eles pedem por ele, pedem que Jesus imponha as mãos sobre aquele homem. Isso é esse dado é um dado muito importante, a ponto que a igreja repete esse gesto para nós toda vez do batismo. Nós fazemos esse ritual na hora do batismo, até proclamamos essa mesma palavra, Éfatá, e tocamos nos sentidos da criança, e fazemos exatamente esta oração, que o quanto antes o Senhor te conceda, que possas ouvir a sua palavra e proclamar com a sua vida, porque isso nos remete ao sentido espiritual. Não podemos ficar surdos, mudos diante da palavra de Deus. Mas pensemos um pouco, a que dor é remetida a esse homem? Uma pessoa que não pode falar, uma pessoa que não consegue comunicar a própria dor, é uma coisa insuportável, alguém que tem que guardar para dentro de si as suas dores, as suas angústias, um sofrimento terrível. É a imagem de uma humanidade que não tem com quem falar da sua dor. E nós sabemos como essa doença ela é atual, ela convive hoje no nosso meio. A maior dor das pessoas hoje é que elas não têm quem escute, elas não conseguem falar, a ponto que criamos na nossa igreja, em muitas igrejas isso já existe, a pastoral da escuta. E é interessante a gente, quando vai estar diante das pessoas, elas querem falar. Quando a gente vai para fazer alguma devolutiva, já olha para nós e diz: nossa, muito obrigado. Porque essa é a necessidade. Falar é vital, porque comunicar é próprio do amor. Quando a gente não se comunica, observa, quando a gente se fecha ao amor na comunidade, o que a gente faz? Fecha a cara. A gente emburra para dizer: eu não quero me relacionar com você. E quando eu estou dizendo isso, eu não quero te amar. Não quero te amar. Ao contrário do amor, o amor é comunicação. O amor diz, mesmo sem palavras. O amor diz com a presença, com o olhar, com o sorriso. E quando nós nos fechamos a isso, nós ficamos em luto, nós saímos de cena, nós não queremos o outro. Veja, Jesus veio para nos tirar desta morte. Jesus veio para devolver a nós a capacidade de falar, e a gente tem que falar, sobretudo quando estamos naquilo que é concernente à nossa dor, à nossa angústia. O salmista diz: enquanto eu silenciei o meu pecado, dentro de mim definhavam-se os ossos. Olha que expressão do salmista. Quando a gente abre a boca para falar, aquilo suaviza, aquilo desaparece. Veja, o nosso processo muitas vezes foi de fica quieto. É preciso entender o que é esse silêncio.
Esse silêncio não é mudismo. O silêncio que a igreja nos pede, o silêncio da espiritualidade, é um silêncio fecundo. Veja Nossa Senhora. A única palavra que ouvimos dela no Evangelho, com o anjo Gabriel e depois na boda de Caná, mas nós não pensamos em Maria muda, muito pelo contrário. Uma mulher cheia de vida, cheia de amor, que comunicava além das suas palavras, não guardava no sentido de remoer, de deixar ficar doente, mas o que guardava era para ser fecundo, porque estava com seus sentidos abertos. Esse homem é como um peixe que olha o mundo de dentro de um aquário. O que adianta? Está fora do mar, até está vendo, mas não tem como sair daquele espaço, está limitado. É a dor desse homem. Esse homem vê, mas ele não consegue entrar em contato, ele não tem comunhão. Jesus quer libertar esse homem. E olha o gesto que Jesus faz. Jesus pega o homem e sai com ele do meio do povo. O evangelista disse isso. Jesus vai com aquele homem, afastou-se com o homem para fora da multidão. O que São Marcos está ensinando com esse gesto de Jesus? Mesmo que nós já tenhamos sido batizados, tem que ter esse momento de afastar-se da multidão com Jesus. O que é isso? A experiência pessoal. Do contrário, nós não vamos conseguir ouvir bem. Do contrário, não vamos conseguir comunicar. Tem que ficar afastado com Jesus. Não dá para ter uma experiência pessoal com Jesus no meio da multidão. Todos que estavam na multidão e tiveram um encontro com Jesus, foi um encontro pessoal. Zaqueu desce. A mulher no meio da multidão toca o manto. Ele olha para ela. E assim todos os outros. Levi na sua banca. A multidão está passando. Jesus olha para ele. Todos que estavam no mar da Galileia, Jesus olhou e disse: segue-me. Se não houver um encontro pessoal, não há como ser devolvido a nós a comunicação direta com o Pai. Jesus toca os sentidos daquele homem, pega a saliva, o hálito da vida, lembra o livro do Gênesis, suspira e infla naquele homem o hálito da vida. A vida verdadeira nós só encontramos em Deus. Que o Senhor sempre coloque do nosso lado pessoas que no momento em que não conseguirmos falar, não conseguimos escutar, nos levem até Jesus. Mas não basta nos levarem até Jesus, tem que ir com Ele para um lugar à parte, tem que deixar Jesus nos tomar pelas mãos e agora ir com Ele. Aqui eu concluo lembrando o grande trabalho da direção espiritual. Nos levam até Jesus, mas o diretor espiritual não faz milagre. Ele indica o caminho. Aí ele coloca você diante de Jesus. Agora você tem que deixar Jesus pegar você na mão e te conduzir. Quantos não dão passos na vida espiritual? Tem acompanhamento, mas não progride, porque não se deixam ser conduzidos por Jesus. Até é conduzido pelo outro, mas não se deixa ser conduzido por Jesus, porque Jesus vai entrar na intimidade. Ele toca na língua daquele homem. É um gesto muito íntimo. E é isso que Jesus faz. Jesus desce a lugares onde outras pessoas não podem descer conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.